E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Gávea, está fervendo nos bastidores do futebol. E o nome de Gerson virou o epicentro de um dos rumores mais comentados nas últimas semanas. Fontes não oficiais e círculos próximos ao clube afirmam que o jogador, que vinha mostrando um desempenho sólido e conquistando a confiança da torcida, estaria de malas prontas para deixar o Zenit e assinar com o Vasco. A especulação ganhou força após algumas movimentações discretas nos bastidores do futebol brasileiro, com dirigentes supostamente em conversas reservadas e intermediários articulando cada detalhe de uma transferência que, se confirmada, poderia abalar o mercado e mexer com o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro. O fato de Gerson ter passado por um período de adaptação na Rússia, longe da família e sob condições culturais totalmente diferentes, só reforça a tese de que um retorno ao Brasil não seria apenas estratégico, mas também pessoal, com o jogador buscando conforto, proximidade e um novo desafio. Dentro da Gávea, o rumor provoca uma mistura de entusiasmo e desconfiança, com torcedores divididos entre a alegria de ver uma estrela retornar ao país e o receio de que negociações tão rápidas possam indicar turbulências internas. Cada conversa, cada encontro em hotéis discretos ou restaurantes com vistas estratégicas é interpretado como um sinal de que o Vasco poderia estar prestes a anunciar algo grande. E a ansiedade toma conta das redes sociais e grupos de mensagens dedicados ao futebol carioca. A possível transferência de Gerson não passa despercebida pelos rivais e analistas esportivos, que imediatamente começaram a discutir os impactos táticos que um reforço desse porte traria ao Vasco. Considerado um meio-campista com visão de jogo acima da média, chegada e saída bem sincronizadas, Gerson poderia transformar completamente a dinâmica ofensiva da equipe, criando jogadas que, até então, pareciam improváveis. Mas o que mais intriga os observadores é a velocidade com que a negociação estaria se desenrolando. Rumores apontam para encontros sigilosos entre dirigentes, representantes do atleta e consultores financeiros, tudo feito na surdina. Como se cada passo fosse planejado para não gerar turbulência ou especulação precoce. Alguns jornalistas próximos ao clube afirmam que o ambiente na Gávea nunca esteve tão carregado de expectativa, com conversas interrompidas de repente, olhares desconfiados e reuniões com portas fechadas, todos sinais de que algo grande está prestes a acontecer. Enquanto isso, torcedores do Zenit, ainda incrédulos, manifestam nas redes sociais um misto de decepção e compreensão, refletindo a complexidade de perder um jogador que havia se firmado como peça importante dentro do elenco russo. A especulação aumenta quando fontes não oficiais sugerem que o Vasco estaria disposto a investir fortemente para garantir a contratação, preparando um pacote financeiro capaz de atrair o atleta e viabilizar a transação sem grandes obstáculos, criando um cenário perfeito para o surgimento de um dos rumores mais comentados do ano. Dentro do próprio Vasco, a chegada de Gerson é tratada como um segredo de Estado, com cada departamento do clube lidando com informações filtradas e cuidadosamente controladas para evitar vazamentos. Alguns funcionários garantem que documentos e propostas estão circulando apenas entre os diretores mais próximos do presidente, e qualquer desvio de informação poderia comprometer a negociação.
Por isso, a especulação externa alimenta ainda mais a narrativa, com torcedores imaginando possíveis apresentações, entrevistas exclusivas e até mudanças estratégicas no time para acomodar o novo reforço. A pressão da torcida nas redes sociais se mistura com a ansiedade dos jornalistas esportivos, que buscam qualquer sinal de confirmação, seja uma postagem discreta, uma foto em aeroporto ou um encontro casual que possa indicar o fim do mistério. Enquanto isso, no Zenit, especula-se que a saída de Gerson estaria relacionada não apenas ao desejo do jogador, mas também a ajustes internos no elenco, negociações com outros clubes e a própria política de renovação da equipe russa, que parece ter aceitado, em silêncio, a possibilidade de perder uma peça fundamental. Cada notícia, cada boato e cada comentário de especialistas sobre a situação alimentam um clima de tensão e expectativa, deixando o público atento a cada detalhe que possa revelar o futuro do meio-campista. Analistas esportivos começaram a traçar cenários hipotéticos sobre o impacto de Gerson no Vasco, imaginando combinações de jogadas, alterações táticas e a forma como o elenco atual precisaria se adaptar a um reforço desse porte. O debate se estende para debates em programas esportivos, canais de YouTube e podcasts, onde comentaristas avaliam possíveis efeitos psicológicos, como a motivação dos atletas, o aumento da competitividade interna e até a forma como os rivais poderiam reagir a essa suposta transferência. Alguns especialistas não descartam a ideia de que o jogador já teria se comunicado com colegas de equipe para se despedir discretamente, enquanto outros afirmam que o entusiasmo do Vasco poderia ser usado estrategicamente para acelerar a decisão do Zenit. Nesse emaranhado de especulações, o nome de Gerson se transforma em uma espécie de moeda de troca. Não apenas em termos financeiros, mas também como elemento de marketing e reforço de imagem para o clube carioca, que poderia atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade da equipe em nível nacional e internacional. Cada detalhe, cada rumor é analisado com lupa, reforçando a narrativa de que estamos diante de uma possível transação histórica para o futebol brasileiro, capaz de movimentar não apenas torcedores, mas todo o mercado de transferências do país. Entre torcedores, o clima é de expectativa e ansiedade. Redes sociais fervilham com teorias, opiniões e memes, enquanto grupos de WhatsApp discutem cada passo da negociação como se fossem insiders. Alguns acreditam que o jogador já teria tomado sua decisão e que a assinatura seria apenas uma formalidade, enquanto outros apontam que qualquer deslize na negociação poderia fazer tudo desmoronar. A especulação alimenta debates sobre lealdade, escolhas profissionais e a famosa questão da traição na Gávea, com torcedores rivais usando o rumor para provocar a torcida do Flamengo e questionar a permanência de outros atletas. Essa polarização, típica de grandes rumores, faz com que a história se espalhe rapidamente, transformando Gerson em protagonista de um enredo que mistura futebol, emoção e estratégia. A combinação de fatores internos, pressão da torcida, interesses financeiros e objetivos pessoais do atleta cria um cenário complexo, em que cada movimento é analisado, comentado e interpretado como pista de um possível desfecho. A atmosfera em torno da negociação é quase cinematográfica, com elementos de suspense, surpresa e expectativa que mantém o público atento e engajado, pronto para reagir a qualquer confirmação ou novidade. Enquanto o rumor se espalha, fontes anônimas sugerem que a negociação estaria avançando de maneira silenciosa e estratégica, com cláusulas especiais.
acordos financeiros e benefícios adicionais que poderiam ser decisivos para o fechamento do negócio. O fato de Gerson ser um jogador de destaque, com potencial de influenciar resultados e gerar mídia espontânea, torna a negociação ainda mais complexa e interessante para especialistas e torcedores. O mercado brasileiro, atento a cada movimento, especula sobre os impactos para outros clubes, transferências futuras e possíveis negociações paralelas. Cada detalhe é escrutinado, desde o valor da proposta até a logística da assinatura, passando pelo impacto na rotina do atleta e na adaptação ao novo ambiente. A expectativa de ver Gerson novamente em solo brasileiro é tão grande que cada rumor, cada especulação é transformado em notícia, aumentando a tensão e alimentando uma narrativa que parece mais um thriller esportivo do que uma simples transferência. A Gávea, o Vasco, o Zenit e os fãs do futebol agora vivem um clima de suspense constante, em que cada informação, verdadeira ou não, contribui para a construção de uma das histórias mais comentadas do futebol nacional recente. O nome de Gerson agora está em todos os cantos do futebol carioca e a possibilidade de sua chegada ao Vasco já movimenta discussões não apenas sobre o elenco, mas também sobre o próprio planejamento estratégico do clube. Fontes não oficiais afirmam que a diretoria vascaína estaria estudando formas de integrar o jogador de maneira gradual, permitindo que sua adaptação ao time seja natural, sem prejudicar o entrosamento já existente. Enquanto isso, rumores indicam que colegas de equipe teriam sido alertados sobre a chegada iminente de uma estrela de renome, o que pode gerar desde entusiasmo até uma competitividade acirrada dentro do grupo. A especulação também sugere que a presença de Gerson poderia abrir espaço para jovens talentos se destacarem, já que a dinâmica do meio-campo seria transformada pela visão de jogo e pela qualidade técnica do reforço. Analistas esportivos destacam que, se confirmada, essa transferência não apenas mudaria a forma de jogar do Vasco, mas também poderia influenciar taticamente adversários, que precisariam ajustar suas estratégias para enfrentar um meio-campo mais dinâmico e criativo, com passes precisos, infiltrações inteligentes e uma capacidade de controlar o ritmo das partidas. Cada passo, cada encontro e cada negociação é interpretado como parte de um roteiro cuidadosamente planejado. E a ansiedade aumenta à medida que a torcida e a imprensa buscam sinais de confirmação ou detalhes que possam antecipar o desfecho dessa história que mistura futebol e estratégia. Dentro do Vasco, fontes extraoficiais apontam que a chegada de Gerson seria tratada com extremo cuidado. E cada decisão, desde ajustes contratuais até a logística da mudança do jogador, estaria sendo planejada com precisão para evitar ruídos. O clima de sigilo se reflete em reuniões fechadas, troca de mensagens codificadas entre representantes e encontros discretos que, segundo rumores, acontecem fora da cidade, em locais estratégicos para garantir que nada vaze antes do momento certo. Enquanto isso, torcedores já se dividem em diferentes teorias sobre a real motivação de Gerson, com alguns acreditando que o desejo do atleta é principalmente voltar ao Brasil e estar próximo da família, enquanto outros sugerem que fatores esportivos, como a possibilidade de se tornar peça-chave em um grande projeto, estariam pesando ainda mais na decisão. Entre especialistas, o debate se estende também para aspectos financeiros e de marketing, já que um nome de peso como Gerson pode movimentar contratos de patrocínio, aumentar a venda de produtos oficiais e gerar repercussão internacional.
consolidando o Vasco como protagonista de uma negociação que vai muito além do futebol dentro de campo. Cada detalhe, por mais pequeno que seja, é analisado com atenção, criando um clima de expectativa que alimenta especulações sobre impactos futuros, tanto para o elenco quanto para o próprio mercado de transferências no Brasil. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a especulação cresce, surgem rumores de que a chegada de Gerson poderia influenciar a postura de outros clubes e jogadores. Há quem diga que times rivais já estariam observando de perto cada movimento, planejando estratégias para não serem surpreendidos por um meio-campo mais qualificado e articulado. Alguns boatos indicam que a presença do jogador no Vasco poderia servir como estímulo para jovens talentos do clube que se veriam inspirados a elevar seu desempenho e buscar um espaço garantido na equipe titular. Paralelamente, comentadores esportivos começaram a criar cenários possíveis para o time com a presença de Gerson, imaginando formações táticas, combinações de passes e a maneira como a chegada de um jogador desse nível poderia transformar não apenas a equipe, mas também a percepção dos rivais sobre a força do Vasco no Campeonato Brasileiro. Entre rumores, teorias de bastidores e análises detalhadas de especialistas, a narrativa construída em torno da transferência ganha uma dimensão quase cinematográfica, misturando emoção, expectativa e tensão em cada comentário e postagem que circula nas redes sociais. A cada nova informação, real ou especulativa, a história se torna ainda mais complexa, mantendo fãs, jornalistas e torcedores em constante estado de alerta. Do lado do Zenit, a possível saída de Gerson também é alvo de debate, e circulam rumores sobre o impacto que isso teria na equipe russa. Fontes não oficiais sugerem que a direção do clube estaria analisando alternativas para suprir a lacuna que o jogador deixaria, seja promovendo atletas da base ou buscando substitutos no mercado internacional. No entanto, a especulação aponta que a prioridade seria facilitar a negociação, considerando fatores financeiros, estratégicos e até pessoais, respeitando o desejo do jogador de retornar ao Brasil. Esse contexto alimenta ainda mais a narrativa de que a transferência está prestes a ser concretizada, já que uma saída planejada e acordada entre as partes evita conflitos e garante que todos saiam beneficiados. Entre torcedores do Zenit, há um misto de decepção e compreensão, refletindo a complexidade de perder um atleta que se destacou pelo desempenho consistente e pelo impacto dentro de campo. Enquanto isso, a imprensa brasileira acompanha de perto cada movimento, interpretando gestos, declarações e encontros discretos como sinais de que o rumor de que Gerson fechará com o Vasco está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A tensão cresce e cada detalhe compartilhado por insiders é analisado como peça de um quebra-cabeça que promete mudar o cenário do futebol brasileiro. No meio desse turbilhão de especulações, a torcida do Vasco se mostra dividida entre ansiedade, otimismo e desconfiança. Alguns acreditam que Gerson já teria tomado a decisão de se transferir e que o clube só estaria aguardando o momento certo para oficializar o anúncio, enquanto outros ponderam que ainda podem existir obstáculos, como ajustes finais no contrato, burocracia internacional ou questões pessoais do jogador.
Cada comentário nas redes sociais, cada postagem em fóruns e grupos de mensagens é interpretado como possível pista sobre o futuro, e a expectativa faz com que torcedores criem cenários e estratégias imaginárias, como se fossem parte ativa da negociação. Entre rumores de bastidores e análises especulativas, o clima de suspense é reforçado pelo mistério que cerca a data de anúncio e a logística da chegada de Gerson, aumentando o engajamento e fazendo com que o público acompanhe cada movimento do clube com atenção quase obsessiva. O efeito é uma mistura de ansiedade e entusiasmo, típica de rumores que mexem profundamente com o coração e a imaginação de quem ama futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!